Abertura Vanguete, ideias gerais. Cavalo C3 é um lance muito interessante, conhecido como abertura Vanguete, mas na verdade esse lance vai inverter para várias outras aberturas. Nós vamos tentar seguir um caminho independente aqui para mostrar as ideias, mas impossível não mostrar sem as inversões que elas levam. Vamos seguir uma partida do próprio Vanguete contra o Magmasuren pelo Campeonato Mundial Sub-26 em 1958. O Vanguete popularizou esse sistema jogando ele como sua linha principal. Aqui, por exemplo, se C5, as brancas jogam E4 e chegamos a uma abertura siciliana, defesa siciliana. Se joga E5, as brancas jogam E4 e podem inverter para quase todos os sistemas de peão do rei, né? Por exemplo, A4 cavalos. Ou depois de um D4 aqui, chegar a uma escocesa. Ou um gambito da dama depois de F4. Agora, o vienense, gambito vienense, entre Philidor, entre outras aberturas E4 e E5. D5. Agora se D4. Pode seguir cavalo F6, bispo G5, cavalo de BD7 e abertura Verezov. E se E6, E4, chegamos à defesa francesa. As brancas optaram por E4. Agora de novo, se cavalo F6, E5, cavalo de F7, D4, E6, outra linha da francesa do que aquela que chegamos anterior. D toma E4, cavalo toma E4, e agora se bispo F5, cavalo de G3, bispo G6, cavalo F3, cavalo F6, D4, C6, chegamos à defesa Caro-Kann. Cavalo F6. Então todas essas rápidas inversões que nós fizemos na abertura aí, todas essas mudanças de uma linha para outra, mostram como o jogador das brancas pode confundir o jogador das negras em qual linha que ele vai entrar, que é a principal ideia desse sistema. Aqui as brancas teriam cavalo toma cavalo e D4, jogando contra o peão dobrado, com estratégias bem complexas, mas um bom jogo. Mas optaram por cavalo G3. E depois de E5, as negras têm um jogo tranquilíssimo. Mas como acontece muito, quando você sai do habitual, começa a usar o próprio caminho, fica um pouco confuso. Apesar da tranquila posição das negras, elas acabaram se enrolando. Vamos ver como. Cavalo F3, bispo D6, as negras têm um centro, excelente jogo. Bispo C4, roque, roque. Cavalo C6, torre A1, A6, A3, bispo G4, seguindo a igualdade, H3, era bem interessante manter o par de bispo com o bispo D7, preferiu a troca, bispo toma F3, dama toma F3, para jogar esse cavalo D4, que ameaça a dama e ameaça C2, dama D1, B5, bispo A2, dama D7, D3, H6, C3, agora que o branco começa a igualar a questão central, cavalo F5, cavalo E4, dama E7, dama F3, cavalo toma E4, dama toma F5. E aqui as negras podiam jogar cavalo F6 com jogo igual, um pouquinho de vantagem para as brancas pelo par de bispos, mas provavelmente não o suficiente para ganhar. Mas depois de cavalo G5, vão perder material com F4. O cavalo está atacado e o peão está cravado. E depois de cavalo E6 era a melhor opção, F toma E5, bispo C5, cheque, D4, bispo B6, o centro das brancas. Dá uma grande vantagem, mas as negras ainda tinham alguma condição de reagir, batalhando pelo centro.
mas com cavalo F3 tentando um truque tático que não existe, perderam rapidamente. Depois de G toma F3, aceitando o sacrifício, dama H4, era a ideia das negras, mas simplesmente bispo E3 defende a torre, dama G3 cheque, rei F1, dama toma F3, bispo F2, bispo C5, a reação central D4 garante a vitória das brancas. E4, dama toma E4, dama H3 seguiu, cheque, dama G2, dama D3 cheque, rei G1, e as negras não têm nenhuma compensação pelo material. Depois de bispo D6, torre E3, dama F5, torre G3, bispo toma F4, mais um erro, torre toma G7, rei H8, bispo B1, e as negras abandonadas estão completamente perdidas.